Então, boa noite a todos. Vamos lá, mais uma aula de Sermão do Monte, né? Essa é a nossa, de vocês, minha também, quarta aula, que tem a aula 36 do primeiro ano, e tem mais 4 aulas, né? Nesse segundo ano, vocês vão fazer a terceira aula, ou seja, vocês vão terminar o curso sendo doutores em Sermão do Monte. Nada, gente. Antes a gente fosse doutor na prática. Nada. Eu fui, a ficha do Sermão do Monte foi cair, eu depois de escola pronta, enfim. Porque Jesus fez 4 grandes sermões, né? O Sermão do Monte é o primeiro. Tem o Sermão do Monte das Oliveiras, tem o Sermão da Santa Ceia, tem o Sermão do Templo, mas de longe, o sermão que traz mais informação, mais ensinamentos é o Sermão do Monte. Por isso que Gandhi, né, tem aquele famoso dito do Gandhi, se sobrasse do Evangelho só o Sermão do Monte, ainda a gente teria muita coisa para vivenciar. Porque Jesus foi muito feliz quando ele trouxe o Sermão do Monte, porque além dos ensinamentos, ele nos trouxe um roteiro de evolução. Hoje eu entendo assim, depois de muita reflexão, muito estudo, muita pesquisa. Eu vou trazer a aula de hoje, o foco vai ser oração, Pai Nosso, mas eu, até para contextualizar, eu vou falar um pouquinho sobre o resto, né, algumas coisas, vou até ser redundante em algumas partes, mas é necessário para que o Evangelho ganhe mais uma cor mais vibrante e o Pai Nosso se destaque ainda mais. Então eu vou compartilhar aqui minha tela. Não se preocupem em anotar nada, porque depois eu vou passar. Inclusive, acho que estou devendo uma apresentação para vocês. Eu vou passar esse PowerPoint para vocês. Então, Sermão do Monte, né? Aula 3, falta mais uma, que é a aula 53. Mas vamos lá. Então está aqui nesse slide um breve resumo do que tem no Sermão do Monte. Então ele começa com as bem-aventuranças, que são um roteiro, como eu coloquei, um roteiro de evolução, onde nós, mesmo que não saibamos as bem-aventuranças, mesmo que não tenhamos a consciência da importância dela, e quando eu falo nós, espíritos encarnados, independente se a gente é cristão, budista, hinduísta, querendo ou não, nós inconscientemente ou conscientemente vivenciamos essas bem-aventuranças no nosso dia a dia. Mas nós só conseguimos dominar uma bem-aventurança quando dominamos a imediatamente anterior. E quando conseguirmos dominarmos as 9 bem-aventuranças, nós então estaremos no reino dos céus. É essa a ideia. Mas, por exemplo, eu só consigo dominar a terceira bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra, viverão bem na matéria, quando eu tiver dominado a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, os que se afligem, os que percebem, os que notam o próximo, porque esses serão consolados. Mas eu só conseguirei dominar essa segunda quando eu dominar a primeira. Bem-aventurados os pobres de espíritos, aqueles que reconhecem as suas misérias, as suas limitações, os seus defeitos, porque esses verão o reino de Deus, porque são humildes, sabem que tem muito a melhorar, muito a se refinar em espírito. Então, Jesus nos coloca aí um roteiro, aonde eu preciso começar dominando a primeira bem-aventurança, que é me amar em equilíbrio, respeitando o mandamento maior que Jesus nos trouxe do Pai. Amai a Deus sobre todas as coisas, mas amai ao próximo como a nós mesmos. Mas como eu posso amar o próximo se eu não me amo? E isso tem a ver com a primeira bem-aventurança, com a prática da humildade, que é o segredo de eu me amar em equilíbrio. De eu me amar sem ter orgulho demais, sem ter orgulho ruim, sem ter a vaidade demais, sem ter a vaidade ruim. Porque sim, eu preciso me orgulhar do que eu tenho, do que eu sou, das coisas que conquistei, das coisas que amo.
Mas esse orgulho não pode me fazer me sentir melhor que os outros, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pelo que eu conquistei. Eu preciso me amar de maneira equilibrada. Se eu me sinto melhor do que o outro porque é algo que tenho, eu tenho um orgulho ruim, preciso trabalhar isso. Se eu me sinto melhor do que os outros, especial por algo que sei, por uma compreensão que tenho, preciso me trabalhar, porque eu estou me amando demais. Eu estou com orgulho ruim. Eu tenho que me amar de maneira correta. Mas por que eu preciso me amar? Porque eu só dou o que tenho. E a segunda bem-aventurança fala justamente de amar ao próximo. Se afligir, chorar, perceber, notar o próximo. Então eu preciso me amar. Mas me amar em equilíbrio. Porque se eu me amar de menos, também é ruim. Se me amar demais, é vaidade ruim. Então eu preciso trabalhar para ter desculpa, me amar demais é orgulho ruim. Então eu preciso me trabalhar para ter um orgulho bom. Me amar de menos também é ruim, é vaidade ruim. Eu preciso me amar no ponto certo. Eu fazer uma academia para manter o meu corpo, meu vaso, minha máquina biológica de manifestação, ok? Isso é bom, isso é se amar. Eu comprar uma roupa de grife porque veste bem, eu gosto do tecido, me sinto bem, isso é se amar. Agora, eu comprar uma roupa de grife para chamar a atenção dos outros, eu estou buscando nos outros o amor que me falta. Isso é ruim, porque estou me amando de menos. Tanto que eu preciso procurar no meu próximo a atenção, o carinho, o amor que me falta. Eu praticar uma academia para ter um corpo sarado, para chamar a atenção das outras pessoas, é um sinal que eu estou me amando de menos. Eu estou com uma vaidade ruim. Então eu preciso me amar melhor. E o segredo é a prática da humildade, porque praticando a humildade nós conseguimos nos orgulhar e ter a vaidade num tempo exato, no modo equilibrado. E nos amando, eu posso então doar amor, praticando a segunda bem-aventurança, tentando dominar a segunda bem-aventurança, que é perceber o meu próximo, me afligir, notar, né? E trabalhar, né? Pelo meu próximo, amar o meu próximo, praticar a caridade, que é o amor em ação. E aí, dominando a segunda, eu posso ir para a terceira bem-aventurança, porque se eu sendo manso, equilibrado, pacífico, eu consigo viver bem na matéria, herdarei a terra, viverei bem na matéria. Porque eu reconheço minhas misérias, primeira bem-aventurança, reconheço as misérias do meu próximo, segunda bem-aventurança, mas eu consigo me manter em equilíbrio. Eu sou inabalável, eu sou impecável na primeira bem-aventurança, impecável em me amar de maneira equilibrada. Eu sou implacável em fazer o que preciso fazer na segunda bem-aventurança e sou inabalável, porque eu vivo meu dia a dia, né, de maneira equilibrada, com paz de espírito, reconhecendo as misérias do mundo e as minhas misérias, mas trabalhando isso de maneira equilibrada. E só assim eu posso avançar para a quarta bem-aventurança, porque como eu posso ter fome e sede de justiça, fazer bons julgamentos, boas escolhas, se eu não estou em equilíbrio, se eu não estou em paz de espírito? Meu risco de errar aumenta. Enfim, as bem-aventuranças, então, é um trilho, é um caminho de evolução espiritual. As bem-aventuranças, ele sempre traz uma ação que, quando atendida, nos dá um prêmio. E nós precisamos conhecer e trabalhar cada uma delas de maneira consciente, porque assim nós otimizamos a nossa caminhada. Eu disse que nós trabalhamos mesmo que de maneira inconsciente, mas quando a gente conhece e tem consciência que precisa trabalhar, fica mais fácil a caminhada e a gente evolui de uma maneira melhor. Jesus foi fantástico ao colocar isso. A segunda parte da bem-aventurança, né, a missão de todo cristão. Cristão é um título, e se nós precisamos honrar o título de ser cristão, nós temos que seguir o conselho de Jesus e ser o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, o tempero do plano material, fazer a diferença, ser impecáveis, fazer o nosso melhor, independente de qualquer coisa, e ser a luz do mundo, não para nosso orgulho, para nossa vaidade, não para nos sentirmos melhor, mas para validar, provar na prática que adoramos
universo, porque ele é manifestação do divino. E por isso nós queremos levar a luz ao nosso próximo de todas as maneiras possíveis para fazer esse mundo melhor, fazer a nossa parte. Então, todo cristão que honra o título de ser cristão, Cristo é uma palavra de origem grega que significa ungido, abençoado. Se nós queremos honrar esse título de cristão, de discípulos de Jesus, temos que procurar ser diferentes para melhor, sendo o tempero da terra, o sal da terra e sendo a luz do mundo, levando, né, o brilho, né, do nosso amor na prática para o mundo que nos cerca. Na terceira parte, Jesus, né, coloca no sermão uma reinterpretação da lei que Moisés trouxe, onde ele nos fala de amor. Como foi comentado aí muito na primeira aula, nós precisamos amar. E amar, né, da maneira melhor que pudermos amar. Se a gente voltar para as bem-aventuranças, a quarta bem-aventurança tem a ver com perdão. E eu preciso perdoar, porque se eu não perdoar, eu não consigo fazer bons julgamentos, boas escolhas. Eu tenho um equilíbrio da terceira bem-aventurança, mas eu tenho que saber perdoar. A quinta é ser beneficente, é para fazer o bem. A sexta é ser benevolente, é ser bom. E fazer o bem não significa ser bem. Fazer o bem não significa ser bom. Ser bom é fazer o bem o tempo todo. Quando a gente faz o bem de vez em quando, como a maioria de nós faz, espíritos encarnados nesse plano, nós somos sendo beneficentes. Jesus nos diz que nós precisamos ser benevolentes, um grau acima. Ou seja, beneficência e benevolente é as quinta e sexta bem-aventuranças. A quinta sendo o modo turbo da segunda bem-aventurança e a sexta sendo o modo turbo da quinta. Amar, 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 sem nenhum tipo de condição, amar de maneira incondicional. O amor maior dos gregos, o amor que eu dou independente que o outro me dê ou não. O amor de mãe para o filho, que ama o filho independente de qualquer coisa, independente do que ele pensa, sinta ou faz. Esse é o amor incondicional, é esse amor que Jesus que pediu que nós praticássemos. Ele não pediu que nós gostássemos do nosso próximo. Ele pediu para que nós amássemos o nosso próximo, e amar é diferente de gostar. Eu posso amar o meu próximo sem gostar do que ele pensa, do que ele sente ou do que ele faz. Porque o gostar é o amor menor dos gregos, exige reciprocidade. Eu só gosto do outro se o outro gostar de mim primeiro. Eu não gosto de quem não gosta de mim. Normalmente é assim. O amor maior não. Eu amo de maneira incondicional, sem condições, sem pensamentos ocultos. E a terceira parte do Sermão do Monte, Jesus veio nos falar justamente disso. Né? Ele avisa que não veio destruir o que Moisés nos trouxe, ele veio melhorar. Ele pede para que nós reconciliamos com os nossos adversários, que nós cuidemos do que pensamos e sentimos, quando ele fala do olho que causa queda, de nós vivermos em verdade, sétima bem-aventurança, viver em verdade, com verdade. Enfim, precisamos amar. Jesus fala de amor. E aí, né, Jesus fala, né, na parte 4 também, né, de amor, e nos fala de conexão com o Pai, com o Criador, através da prática da oração, da reza, da prece. A quinta bem-aventurança, né, com a conexão estabelecida, né, ele pede para que nós vivenciamos isso o tempo todo, buscando valores espirituais e não valores materiais. Bem, hoje eu vou focar bastante na parte que fala sobre oração, né? A prática da caridade com oração. Aqui está então um sermão do monte. Aqui tem 8 bem-aventuranças, porque as duas últimas
normalmente na literatura espírita, vem fundidas em uma única. Mas se a gente for no texto de Mateus, vamos ver lá, vamos contar as bem-aventuranças, vai ser em número de 9. Né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa do amor e da justiça. E a 9, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por seguir os ensinamentos de Jesus. Normalmente na literatura espírita a gente coloca como sendo uma única bem-aventurança. E aí tem do lado as recompensas que cada espírito obtém de maneira automática quando ele domina aquela bem-aventurança. Mas, como eu falei, nós trabalhamos todas as bem-aventuranças de maneira simultânea, mesmo que inconscientes. E nós não trabalhamos só numa. Então, durante o dia, às vezes nós estamos brilhando, estamos em sintonia, estamos vibrando na terceira bem-aventurança, mas às vezes no mesmo dia a gente já alterna para a segunda bem-aventurança, às vezes para a quarta, mas aquela que a gente mais está é o nosso momento de evolução em espírito. Né? Então, durante o dia, durante o nosso viver, nós praticamos as bem-aventuranças o tempo todo, algumas mais que as outras. Mas só dominamos umas quando dominarmos a imediatamente anterior. E aquela que a gente mais está é aquele que identifica a nossa capacidade de amar, porque bem-aventurança é isso, capacidade de amar. Quanto mais amor eu conseguir fornecer para o universo que me cerca, mais avançado, mais domínio das bem-aventuranças eu tenho. Aqui eu faço uma conexão das bem-aventuranças com palavras síntese de cada uma e os dons do Espírito Santo que Paulo nos coloca, algumas em Gálatas e outras em Coríntios, na Epístola aos Gálatas e na Epístola aos Coríntios, que vocês vão ver, né, ao longo do curso, algumas aulas falando sobre as cartas que Paulo escreveu às primeiras comunidades cristãs, as famosas epístolas, e existe em alguns trechos dessas epístolas, quando ele fala a questão de dons, né? Temos que tomar cuidado de não confundir dom com talento, mas não vou entrar no mérito agora. Mas então ele fala de dons e eu tomei o cuidado de colocar dons que eu julgo pertinentes às bem-aventuranças para nós trabalharmos. Lembrando que dom são capacidades que cada espírito tem. Então aí eu estou colocando a principal capacidade que precisamos trabalhar, né, o dom que precisamos desenvolver como espíritos encarnados para dominar aquela bem-aventurança. E do lado as palavras que resumem, né, o que precisamos. Né? A primeira bem-aventurança, precisamos ter humildade para dominar essa bem-aventurança. Né? E o dom principal é generosidade. A segunda, nós precisamos ter empatia, percepção, sentimento com o nosso próximo. O dom é a fé, que nos ajuda a aceitar, né, confiar na divina providência, aceitando a justiça divina. E assim por diante, né? A terceira, eu preciso de resignação ativa, não aquela passiva ou resistiva. A resignação ativa, aquela que eu aceito o passado, mas vivo o presente. Não é comodismo. Não é comodismo. Comodismo é a resignação passiva. O plano A não deu certo, então eu me conformo. Não é essa resignação. Né? Eu me conformo porque Deus quis assim. Deus não quer nada. Essa resignação não é boa. O plano A não deu certo, então eu vou para o plano B. Mas eu fico pensando no plano A, fico me lamentando porque que o plano A não deu certo, fico me lamentando porque o divino, né, não me ajudou. Isso é resignação resistiva. Eu estou vibrando ruim, meu plano B vai demorar mais para ser materializado, eu nem vou conseguir. A boa resignação é a resignação ativa. Plano A não deu certo? Legal, serve de referência para eu fazer o plano B dar certo. E vou com tudo que tenho.
Nós precisamos trabalhar isso, né? Que seria o viver bem na matéria. Eu conheço as misérias, as minhas, conheço as misérias do meu próximo, mas eu me resigno a essas misérias porque faz parte da experiência na matéria, Da caminhada, da a caminhada caminhada. evolutiva que cada um de nós fazemos, né? Mas eu tenho uma resignação ativa, que é pensar positivo, é ser otimista. Eu consigo viver, apesar de tudo, bem na matéria, porque eu tenho paz de espírito. Isso são coisas que nós precisamos trabalhar, né? E assim por diante. Perdão na quarta bem-aventurança, beneficência na quinta, benevolência na sexta, verdade, né? Sendo pacificador, agente da paz e do amor, levando a paz e amor ao próximo, resiliência, não desistir, né? Ser persistente, disciplinado. E a última, iluminação, né? A santificação. Encontrar, né? Ficar-se, sentir-se em sintonia com o Criador, com o Divino. E Jesus então nos trouxe, né, a questão do vós sois o sol da terra e a luz do mundo, que nós devemos ser o tempero do mundo e a luz do nosso, daquilo que nos cerca. Amai os vossos inimigos, parece até um contrassenso, vou amar, né, o ladrão que roubou meu celular? Sim, porque ele é nosso irmão, é filho do mesmo pai. Ele pode estar numa encarnação ruim, mas é um espírito em evolução tanto quanto nós. Está, como a Sandra lembrou, na mesma estrada evolutiva. Jesus pediu que nós amássemos o nosso irmão, não que nós gostássemos. Então eu não gosto do ato que o ladrão fez de roubar meu celular. Então eu não gosto do jeito que ele vive na matéria, do que ele sente, do que ele pensa. Mas eu o amo. Porque é um espírito em evolução tanto quanto eu sou. Porque ele teve a mesma origem e vai ter o mesmo fim. Quem sabe ele até não é um espírito mais evoluído que eu. Só está numa encarnação ruim. Quem sabe eu, em outra vida, em outra existência, não tenha feito coisas até piores. É difícil, mas é o que nós devemos buscar. Cada um de nós. Né? Não poder servir a Deus e a Mamon. Né? Ou seja, a gente não precisa ter medo de ter materiais. Nós precisamos ter a consciência que somos espíritos e vivemos na matéria. Nós não podemos confundir o fim com os meios. Viver na matéria é o meio para burilarmos, para refinarmos o nosso espírito, para buscar a felicidade plena que não é desse plano. Nós podemos e devemos ser felizes o mais que pudermos nesse plano. Mas a gente não pode confundir, né, com a felicidade plena. Nós devemos, na verdade, sermos bons, porque quando a gente busca só a felicidade, sem pensarmos em ser benevolentes, em sermos bons, e quando eu digo bom, é aquele que é bom até em quatro paredes, mesmo sozinho, em pensamento e em sentimento, é aquele que pratica o bem o tempo todo, ele acaba sendo feliz. Agora, quando eu procuro a felicidade de qualquer maneira, eu corro o risco de não ser bom, né? De prejudicar as outras pessoas buscando a felicidade na matéria. Então é importante ter essa consciência. Sede vós perfeitos como perfeito o vosso Pai. Jesus está nos aconselhando aí a sermos impecáveis, implacáveis, impecáveis, em ser o melhor que pudermos ser. Porque nós temos o divino dentro de nós. Fazer o nosso melhor independente de qualquer coisa. Fazer o melhor no trabalho, independente se o chefe está vendo ou não. Independente se eu vou ter um elogio ou não, se eu vou ter um aumento ou não, uma promoção ou não. Fazer o meu melhor porque eu estou me trabalhando para ser impecável. Eu quero dominar a primeira bem-aventurança. Eu quero ser bom de verdade. Eu quero ser impecável. A candeia dos corpos são os olhos. Sim, os olhos, nossos olhos, são instrumentos de percepção da matéria. Então existe sim mal olhado e temos que tomar cuidado, né, com a forma como que nós olhamos a vida à nossa volta, porque nós podemos tanto, gente, alguém com o microfone aberto, cuidado com o ruído. Então nós temos que ter cuidado com os nossos olhos, né? Mas os outros também têm olhos ruins, podem ter, mas se nós estamos vibrando bem, nós criamos um escudo que nada nos aflige. A terceira bem-aventurança fala disso. Quando eu estou em paz de espírito, eu sou inabalável. Porque eu até percebo as misérias, a má vontade, a má educação,
a maldade. Eu percebo as misérias do meu próximo, mas eu também percebo as minhas. E isso não me abala, porque eu tenho uma resignação ativa. Não estou falando que é nada, só estou colocando coisas para a gente pensar. Pode fazer uma pergunta? À vontade, por favor. Porque você falou assim que aquela pessoa que está ali, de repente, assaltando, roubando o celular, ele pode ser um espírito mais evoluído do que eu. Gostaria que você explicasse melhor. Como assim? Me fez pensar agora. Eu estou meio em dúvida, porque de repente ele até pode ser um ser humano melhor do que eu, mas como assim se ele está aqui mais cedo? Não Mais... ser humano, não ser humano, um espírito. Ele pode ser um espírito mais evoluído que nós. Ele está numa encarnação ruim, porque nós fazemos escolhas. Isso, Isso, sim. mas não é uma explicação simples, mas eu vou Mas não tentar. dizem que sempre estamos evoluindo? Ele não poderia estar aqui já numa fase melhor se ele está Não, evoluindo? isso não significa porque ele está numa encarnação ruim que ele está retrocedendo na encarnação dele. Ele aceitou uma prova, Citações. ele escolheu uma prova, né? Na verdade, a vida na matéria é uma espécie de escola, de laboratório, onde nós comprovamos, validamos aprendizados. E nós escolhemos, cada um de nós, para encarnar um determinado local, onde somos atraídos, na verdade, a um determinado local, um determinado planeta, uma família, uma determinada situação. Justamente para nós colocarmos em prática aprendizados, consciências que nós tivemos. E nós temos essa responsabilidade, porque quando encarnamos, nós vencemos uma briga com milhões de outros espíritos que queriam encarnar naquela família. É uma espécie de eleição, de concurso. Os espermatozoides, cada um sendo um espírito, tentando encarnar, né, fecundar o óvulo para encarnar naquela situação, ter aquelas experiências. Com milhões e milhões de espermatozoides, né, milhões e milhões de espíritos querendo encarnar, querendo ter uma experiência na matéria. Às vezes nós falhamos, a gente pensa que entendeu uma lição, como é na vida real, né? Na escola, na faculdade, no colégio. A gente imagina que entendeu e a gente tem de ser otimista, complacente com nós mesmos, mas às vezes eu já sei. Então não estuda, aí chega na prova, puxa, eu pensei que sabia, pensei que estava dominado, e na hora não conseguimos fazer exercício, erramos. Isso acontece na evolução espiritual. O espírito imagina que domina uma determinada situação e quando ele vai fazer a prova, ele não domina. E aí ele se deixa levar pelas circunstâncias. Mas, de qualquer maneira, mesmo numa encarnação ruim, ele está evoluindo, porque ele está tendo mais uma experiência que vai servir, né, de base, de arcabouço para, numa outra vida existencial, ele ter mais força, mais força interior, espiritual, para vencer aquela prova. Entendi o que você quis dizer, que ele veio para evoluir, mas de repente ele fez tudo errado, entendeu tudo errado. É como a gente faz. Às vezes a gente trata mal uma pessoa de maneira inconsciente, aí depois que tratou mal a gente percebe que errou, a gente fala para nós, não vou mais fazer assim, não vou perder a calma, eu não vou gritar com mais ninguém. Eu prometo para mim mesmo. E às vezes no calor da emoção a gente interpreta de forma diferente, quando você vai conversar calmo, tranquilo, vê que não era aquilo, né? É verdade, você entendeu errado, tirou conclusões apressadas. Acontece. Né? Complexo, muito complexo. Billy Graham foi um grande, né, pastor evangélico e ele frisava muito essa questão da conexão com o Criador, com a divina providência. Esse algo maior que a gente não deve nem tentar entender, porque a gente não vai entender, e a gente precisa sentir. Porque quando a gente quer descrever, né, definir o que é essa divindade, o que é essa divina providência, a gente acaba pecando, porque a gente vai usar palavras, expressões que nós conhecemos. Então, é comum a gente espelhar no divino valores que são humanos. Aí o divino, né, é um ser
que sente raiva, sente ódio, mas também sente amor, sente carinho, perdoa, castiga. E o divino não é assim. O divino não vai me castigar porque eu acordei hoje e esqueci de agradecer pelo privilégio de ter mais um dia de vida. Né? Ele não vai me premiar porque eu, ao dormir, toda noite eu agradeço o privilégio de ter tido mais um dia de experiência na matéria, de ter tido mais uma oportunidade de evoluir na matéria. Ele não perdoa e não castiga, né? Não premia, nem nós aqui nos castigamos e nos abençoamos com as nossas ações. Foi falado hoje durante a aula, causa e efeito. O divino, ele se manifesta o tempo todo. O tempo todo. Ele se manifestou na criação do nosso universo, há 13,8 bilhões, no universo conhecido, porque pode existir outros universos que a gente ainda não, nós espíritos na matéria não conseguimos visualizar, perceber, mas o nosso universo conhecido ele criou há 13,8 bilhões, só que ele continua criando. A criação é um ato contínuo, ele continua criando galáxias, estrelas, planetas, vida. Nós somos vida, nós somos manifestação do divino. Ele cria o tempo todo, é ato contínuo. Como ele também se manifesta através de suas leis, leis universais, que valem todo tempo e lugar, para toda a criação, de maneira indiscriminada. Então, se ele perdoasse alguém ou castigasse alguém, ele estaria sendo injusto. E não dá para colocar essa qualidade de justiça ou injustiça para o divino. Ele simplesmente é. É a gente colocar limitações ao divino de acordo com a nossa consciência evolutiva. O divino só atua através de suas leis. Se nós não estamos alinhados às suas leis, nós nos damos mal. E dizemos aí que estamos sendo castigados. Que o divino, que o Pai, que o Criador está nos castigando, mas ele não está. Somos nós que não estamos nos castigando, nos prejudicando com as nossas ações, com nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Como não estamos alinhados com as suas leis, estamos sendo penalizados, automaticamente, causa e efeito. Se nós tomarmos consciência e começarmos a nos alinharmos às suas leis, a nos sintonizarmos com as suas leis universais, vamos começar a nos dar bem. A gente até pode dizer que estamos sendo perdoados pelo divino, que estamos sendo abençoados, mas ele não está fazendo isso. Somos nós mesmos que estamos nos perdoando, que estamos nos abençoando com as nossas ações, que estamos colhendo efeitos porque estamos plantando melhor. Então, quando Billy Graham, apesar de evangélico, ele orava ao divino, ao Criador, ele não orava ao Criador, ao divino, na figura de um velho sentado no trono, com cajado, olhando o que cada um de nós faz ou deixa de fazer. Não é esse divino que ele se manifestava, que ele se dirigia quando fazia orações. E era um grande orador. É o divino que nós, na nossa limitação, conseguimos só sentir. A gente não consegue descrever por causa da limitação da nossa consciência. E o evoluir é justamente isso. Ampliar a nossa consciência. Por isso que é importante conhecimento. E aqui a escola é uma fonte de conhecimento. Não que nós não podemos conseguir conhecimento através de outros cursos, de YouTube, de livros, sim. Só que quando a gente está na escola, a força do grupo nos motiva, nos incentiva a evoluir de uma maneira mais rápida. E quanto mais conhecimento nós temos, maior a consciência do Pai nós podemos ter. É igual palavras. Quanto mais palavras um espírito encarnado consegue conhecer, melhor ele consegue expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Quando ele aprende um outro idioma, mais ainda ele consegue, mais consciência ele tem ainda, mais capacidade ainda ele tem de se relacionar com o universo. É a mesma coisa. Então, quanto mais consciência nós temos, e a escola nos ajuda a isso,
mais entendemos, mais sentimos, mais percebemos o divino que está em nós e que está à nossa volta, manifesto de todas as formas possíveis. E para manifestar o divino que está em nós, é muito importante a reforma íntima, que a escola também nos permite. Nós educarmos o nosso eu menor para que prevaleça o nosso eu maior, para que nós possamos remover todas as cascas egóicas, que são manifestações do nosso ego, que impedem o divino de brilhar de maneira contínua. E a escola ainda nos dá a oportunidade de servir, de doar para o universo as energias divinas que recebemos através do prana, através da kundalini, através dos alimentos, do ar que respiramos. E quanto mais doamos ao próximo através da caridade, da prática do amor, mais nós recebemos para manter a lei da conservação em dia, que é uma lei universal. Em sistemas fechados, a energia é sempre constante. Então, quanto mais doarmos de energia construtiva, mais receberemos energia construtivas. Mais empoderados, mais cheios de Espírito Santo, mais o divino se manifestará através de nós. Por isso que Jesus disse em uma passagem do Evangelho que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, desde que nós tomemos a consciência disso e façamos o divino brilhar em nós o tempo todo. E a oração é uma coisa que não precisa ser feita de maneira efusiva, de maneira dramática. A oração, se a gente for conhecer, estudar a expressão, né, é ação de orar. Ora, né, orar, ação, oração. Ação de orar, ação de falar, ação de conversar. Grande orador é aquele que pratica a ação de orar de maneira otimizada, de maneira impecável. Então, quando nós oramos, nós estamos conversando, só que com a espiritualidade. E da mesma forma que nós, quanto mais conversamos com outro espírito encarnado, mais íntimos ficamos desse espírito encarnado, de tal forma que um casal, por exemplo, vai pegar, um deles vai pegar o telefone para ligar para o outro faz a mesma coisa, parece que combinado, e dá ocupado, ou os dois mandam mensagem no WhatsApp praticamente, porque existe a sintonia. E quanto mais íntimos, mais se conversam, mais se falam, mais íntimos ficam. Isso acontece também com mãe e filho, com pai e filho, com amigos muito íntimos. Sintonia. Então, quanto mais conversamos com alguém, mais íntimos ficamos, mais sintonizados ficamos. E quanto mais amamos esse alguém, melhor essa conexão. Mesma coisa com a boa espiritualidade e mesma coisa com o Criador, com o Pai, com o Eterno. Quanto mais oramos para a boa espiritualidade, melhor é a conexão que nós temos com Ele. E isso basta fazer de coração. Não precisamos de nada ostensivo. Só precisamos, né, sentir. Fazer com verdade. Com verdade. Oração é a mesma coisa que reza? É. Só que a reza é uma oração pré-definida. Mas eu posso fazer essa reza em voz alta ou em pensamento. Isso é uma oração pré-definida. Eu posso fazer uma prece? Pode. Prece é uma oração, né, feita em pensamento. O importante é que tenhamos essa consciência que a oração, quando a gente faz de coração, pensando e sentindo com verdade, de verdade, nós ficamos cada vez mais íntimos com o nosso mentor, com a boa espiritualidade amiga que nos acompanha e com o Pai, com o Criador.
de tal forma que nós somos intuídos, temos insights, percepções que muitas vezes nós atribuímos a nós mesmos, mas não foi. Foi um espírito amigo que está bem conectado com a gente que nos orientou a tomar aquela decisão, a fazer de um jeito e não de outro. Porque quando nós estamos orando de coração, nós não pensamos besteira, nós não sentimos besteira. Nós não falamos e não fazemos besteira. Por isso que é importante que nós façamos oração de coração, com verdade, de verdade. Isso vale também para vibrações. Porque quando vibramos em conjunto, nós estamos orando em conjunto, em grupo. E quando a gente faz isso com verdade, maior é o alcance e maior é a energia que estamos emitindo para os destinatários de nossa prece, de nossas vibrações. Isso é difícil até de explicar, o sentimento que a gente tem quando a gente tem consciência dessa verdade. O quanto, né, de Espírito Santo está em nós quando nós estamos fazendo tudo com verdade, de verdade. Né? E aí, de novo, eu vou falar a importância de nós adquirirmos conhecimento. Lembrando que conhecimento não é acúmulo de informação, é informação refletida, porque expande a nossa consciência e com mais consciência, melhora a nossa percepção do Pai. Só que para nós manifestarmos esse Pai, esse Criador, nós precisamos praticar a nossa reforma íntima. Para limar, lixar as manifestações egóicas, a casca que cobre o nosso espírito, para permitir que o divino brilhe através de nós, para que nós sejamos instrumentos do Pai. E sendo instrumentos do Pai, nós possamos amar ao próximo como a nós mesmos. Que é o trabalho de servidor que a escola também nos permite fazer. E não só na nossa casa espírita, em nossos lares, nas escolas que frequentamos, no trabalho. Servir ao próximo. Não tem coisa mais gratificante quando a gente tem essa consciência do divino que está em nós e do valor de estarmos em sintonia com a boa espiritualidade e com o Criador. Agora eu quero falar um pouquinho, então, da oração mais conhecida, da prece, que pode ser feita na forma de prece, em pensamento, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso, na verdade, né, são 7 pedidos, 7 solicitações que nós fazemos ao Pai. 3 nós fazemos para o nosso próprio Pai, para Ele, e 4 tem a ver conosco. As 3 primeiras têm a ver com Ele e as 4 últimas solicitações, invocações, têm a ver conosco. E né, a prece, né, a oração mais sintética e mais poderosa que nós podemos fazer. Isso toda a espiritualidade encarnada e desencarnada é comum de aceitar, como sendo uma oração inspirada, né? Ou seja, de origem divina mesmo. A oração, então, é o Pai Nosso. Eu trago aí, ela aparece em 2 evangelhos, no Evangelho de Mateus. Mateus, temos que lembrar que ele escrevia em aramaico. E, na verdade, o que se acredita hoje é que ele fazia anotações por ser um contador, né, um cobrador de impostos. Então ele anotava na língua corrente, né? Como ele era um homem do povo, ele fazia isso em aramaico e não em hebraico, muito menos em grego ou latim, que eram as línguas nobres. Então ele escrevia em aramaico. E ele é o que detalhou mais a prece que Jesus nos trouxe, o Pai Nosso.
E Lucas já não, Lucas é um dos 12 discípulos, era o único que não era da Palestina, o único que não era judeu de berço, né? Ele era da Turquia, da região ali da Ásia Menor, ele era turco. E ele falava grego fluentemente provavelmente também escrevia em latim, falava em latim, e ele trouxe uma versão do Pai Nosso um pouco mais sintética. E aí, com o passar do tempo, né, nós obtivemos a versão mais conhecida, que é o Pai Nosso que está nesse slide aí. Reparem, né, que tem algumas diferenças do Pai Nosso que está no Evangelho, tanto de Mateus como de Lucas, como do Pai Nosso que está nessa tela, que é o mais conhecido. Existem outras diferenças também em termos de não só de conteúdo, mas de como está escrito, por causa das traduções. Porque o que chegou até o nosso idioma, né, existem, mesmo as Bíblias em português, existem diversas traduções. Se você comparar a Vulgata com as outras edições em português que temos, as traduções em português, tanto da Vulgata como de outros tradutores do latim ou do grego, nós vamos ver que já tem diferença da forma como está escrito de uma Bíblia para outra. E isso aconteceu, né? Porque quando foi vertida para o latim, a Bíblia, traduziram do grego e traduziram do aramaico de acordo com o conhecimento, com o entendimento de cada um. Então, por isso a gente vê as diferenças de um Pai Nosso para o outro. Por exemplo, um usa o vosso, o outro usa tu. Um fala de ofensas, o outro fala de dívidas. E o Pai Nosso hoje, cristão, de acordo com a igreja cristã que devemos utilizar, é esse que está colocado aí. Pelo menos no português, né? Pai Nosso que estais no céu, nos céus, ou seja, já subentende-se aí diferentes níveis de céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. São as 3 invocações para o Pai. Primeiro, um chamativo, né, um invocativo, Pai Nosso que estás no céu. E aí vem os pedidos, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aí vem os 4 pedidos para o Espírito encarnado, para o homem. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, esse é o primeiro, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, não é perdoai os nossos devedores, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm dívidas, né? Então muda um pouco. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vocês têm uma ideia, como isso é complicado? O Papa Francisco mudou o final do italiano. No italiano, eles falavam assim, e não exciteis em cair em tentação, que era do latim, né? Foi traduzido do latim para o italiano. Uma tradução para o português ficaria assim, e não nos inciteis em cair em tentação, porque a ideia é assim que o divino fazia isso para nos testar, se nós realmente tínhamos mérito. Então, não nos deixeis, não nos incitei, né? Não nos provoque, não nos excite, né? Em cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aí o Papa Francisco mudou isso para ficar como é no português nosso. Porque a ideia é que o divino não faz ninguém cair em tentação. Somos nós que caímos em tentações com nossas ações, com os nossos pensamentos e sentimentos. O mal não está no Pai que nos dá o mal. É o Espírito encarnado que se faz mal a si próprio. Então mudou o texto, lá no italiano. No italiano, né, acho que faz uns 2 anos que mudou o Pai Nosso. Né? E não nos inciteis cair em tentação, para não nos deixeis cair em tentação, igual é no nosso português. Para vocês verem como é complicado. O ofensas, perdoai
as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mudou isso em 1957, no Concílio do Vaticano. Porque justamente tirar aquela coisa que de dívida, né? Porque muitos traduziam ao pé da letra, então ficava a dívida como sendo financeira. Então, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí a turma progressista resolveu mudar, tirar a palavra dívida por ofensas. Então, de vez de ser perdoai as nossas dívidas, fica perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente entende como perdoe as nossas faltas. Mas o importante, né, é que nós... mas a questão da postura, da conexão que nós temos que ter com o Pai, do que necessariamente nos preocuparmos com palavras. Como eu falei, porque dependendo da Bíblia, do Evangelho que nós formos ler, vai ter palavras diferentes. Indo um pouco mais a fundo, já estou terminando aqui. Então, tem aqui a invocação, Pai Nosso que estás no céu, e as petições. Né? 3 petições direcionadas ao divino: seja santificado o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como no céu. E aí as 4 petições focadas já no Espírito encarnado: dá-nos hoje o pão, perdoai as nossas dívidas, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Bem, então está entendido. Não vamos ficar criticando, né, quem reza o Pai Nosso, faz o Pai Nosso de maneira diferente do nosso. Não tem certo e errado. Quando a gente entende o contexto da história, né, a gente percebe que isso são simplesmente egos, né, coisas do Espírito encarnado. Mais importante é a mensagem que traz a prece do Pai Nosso. Inclusive uma curiosidade é que, ensinando o Pai Nosso a rezar, acho que alguns já viram essa expressão, você quer ensinar o padre a rezar, né? Vem justamente dessa celeuma. Muitos cristãos chegavam no padre e criticavam o padre, ou então corrigiam o padre. Padre, não é devedores, não é ofensas, é devedores. Que como mudou em 1957, de acordo com o Vaticano, as missas, os padres começaram a falar, né, ofensas e não devedores. E muitos cristãos, né, muitos católicos, corrigiam seus respectivos padres, né, porque dizendo que eles tinham se confundido. E aí veio a expressão, então, ensinando o padre a rezar. Mas é só uma curiosidade. Bem, para a gente refletir. Se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, seria inútil dizer Pai Nosso. Quer dizer, se eu não sinto, né, o divino como meu pai, como minha origem, estou sendo hipócrita. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, ou seja, se eu estou conectado na matéria, será inútil dizer que estás no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Ou seja, se eu não penso em me santificar e me iluminar, também estou falando por falar. Se acho tão sedutora a vida útil, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem, será inútil dizer seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome, será inútil dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importo em ferir, oprimir e magoar, nem com as injustiças para com que atravessa o meu caminho, será inútil dizer perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo,
será inútil dizer, e não nos deixe cair em tentação. E se por minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo o que é proibido me seduz, será inútil dizer, livrai-nos do mal. Eu não faço minha parte, né? Quer dizer, o divino tem que fazer a minha parte? Não. Quem se livra do mal, quem se sintoniza com os prazeres somos nós. Se sabemos que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me modificar, será inútil dizer que assim seja. Bem, então aqui está a qualidade da prece, eu já coloquei, né, na aula de hoje. O importante é fazermos com o coração, né, de maneira sentida, de maneira que realmente as energias que estamos irradiando sejam energias de qualidade, porque aí sim nós vamos estar criando uma boa conexão com a boa espiritualidade. Porque quando, já comentei isso, quando nós estamos orando, quando nós estamos em prece, e podemos fazer isso em qualquer lugar, até no metrô, até caminhando na rua, nós não pensamos maldade, nós não sentimos nada de ruim e criamos um escudo em torno de nós, né, que nenhuma vibração, pensamento, sentido sobre nós vai nos causar qualquer dano, seja no nosso plano físico, seja nos nossos corpos espirituais. Porque as vibrações são diferentes. Fazendo uma analogia, seria como pular corda. Quando eu estou pulando corda rápido, porque estou pensando, sentindo coisas boas, estou em oração, né, estou otimista, alegre, feliz, estou pulando a corda rápido, os bons espíritos que estão também vibrando de maneira em alta frequência, eles conseguem pular a corda comigo. Conseguem, eu aí, nesse sentido, eu consigo conversar com eles, consigo me sintonizar com eles, consigo ficar íntimo deles. Agora, se eu estou triste, melancólico, raivoso, magoado, chateado, pessimista até, eu estou pulando corda devagar. Aí os bons espíritos, espíritos amigos, meu mentor, até o Criador, não conseguem se sintonizar comigo porque eles estão em alta frequência e eu estou pulando corda em baixa frequência. Quem vai conseguir se sintonizar comigo? Os espíritos encarnados e não encarnados, que também estão em baixa frequência. Aí eles conseguem pular a corda comigo e conseguem me influenciar o que penso, sinto, falo e faço. Então, se eu me perceber que eu estou triste, melancólico, pessimista, raivoso, magoado, chateado, o que eu tenho que fazer? Fazer uma oração, o jeito mais fácil. É um mantra. Qualquer coisa. Eu posso até fazer o Pai Nosso como fosse um mantra, N vezes. Porque quando eu estou fazendo prece, eu não penso nada ruim. Eu saio daquele estado mental e vou para um estado de plenos recursos. E aí, né, eu fico inabalável. Terceira bem-aventurança. Tô acabando já, tá, Sandra? Me dá mais uns minutinhos, só para concluir o que eu tinha planejado colocar. Acho que falei demais aqui. Onde está o seu tesouro? Está naquilo que penso, sinto. Né? Eu posso estar na matéria. Eu não devo procurar ostentar e nem ter luxo. De novo, eu não posso confundir o meio com o fim. Então eu posso ter um carro. Não é ruim, não é mal, não é pecado, não é prejudicial à minha evolução espiritual eu ter um carro. Pelo contrário. Né? Um carro pode me facilitar a minha vida para que eu tenha mais tempo para fazer orações, para estudar e conhecer e aprender, né? Expandir minha consciência, ajudar meu próximo. O que é ruim, eu ter um carro para ostentar. Eu ter um carro só para me sentir confortável, por luxo. Isso é ruim. Então, eu posso ter bens materiais. Eu não devo ter esses bens por ostentação, por luxo. Os olhos são a candeia do corpo, já comentei com isso, o valor que tem no olhar. Né? Eu não vou estreitar, ampliar aqui a conversa por falta de tempo, mas tem bastante coisa para falar sobre a janela do nosso espírito, né? Que são os nossos olhos, que é uma lâmpada porque nós iluminamos. Né? É nós que colocamos, nós que somos a luz do mundo, nós é que vemos a maldade ou a bondade de acordo com o que nós julgamos, com o que nós olhamos o mundo à nossa volta. Então, de novo, nós temos que cuidar o tempo todo do que pensamos e sentimos, porque antes de falar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, a gente pensa e sente. Bem, disse Jesus, ninguém pode servir a dois senhores.
Ou não gostará de um deles, estimará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou, de outra forma, não podeis, né, servir o Espírito se nós ficarmos refém da matéria. Ah, eu só vou ser feliz se eu tiver aquele carro. Eu só vou ser feliz se tiver aquela casa. Eu só vou ser feliz se tiver aquela pessoa ao meu lado. Estou refém da matéria. Né? Então eu tenho que ter essa consciência que o mais importante é o espírito. Eu estou aqui, né, para evoluir. A matéria é o meio de evolução e não o fim. Ser feliz na matéria, né, é possível, eu devo buscar, mas não deve ser meu objetivo principal. Meu objetivo principal não é prazer, não é me dar bem aqui nessa matéria, é evoluir. Porque a matéria é um meio, é um laboratório de provas, de aprendizados, verificações. E é isso, gente. Tem muita coisa para a gente comentar, para a gente refletir, mas o tempo não, né, não permite. Mas acredito que tenha passado para vocês bastante reflexões para serem feitas depois. Os slides depois eu vou passar para a Sandra, e aí no momento adequado ela passa para vocês. E é isso.